Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar da minissérie De Rainha do Veganismo A Fugitiva. Está disponível na Netflix. The money coming from the restaurant business, it went straight to Anthony's pocket. He tells her, if you don't keep going along, you'll lose everything you ever cared about. What happened to you? Bom, gente, De Rainha do Veganismo A Fugitiva, ou Bad Vegan, que é o nome dessa minissérie documental composta de 4 episódios, de mais ou menos entre 45 minutos e 1 hora. O primeiro episódio tem 45 minutos e o último tem 1 hora de duração. A gente vai acompanhar a história de uma chefe que revolucionou o mercado da comida vegana nos Estados Unidos. Ela tinha uma sociedade que era um restaurante e o conceito do restaurante era comida vegana e totalmente crua. Então, ela fazia pratos, desde entradas a sobremesas, totalmente veganas. E ela ficou muito famosa, ela recebia milhares de celebridades. O restaurante virou uma referência de alimentação saudável. Na época, foi algo revolucionário na gastronomia americana. A gente tem essa chefe de cozinha, ela se chama Sarma. Ela tá assim, a vida dela só crescendo, os negócios dela fluindo super bem. Ela começou a ficar famosa porque ela começou a frequentar programas de TV. Todos os relatos dizem que o restaurante era um sucesso, porque além de uma ótima cozinheira, ela era uma pessoa muito agradável, ela tratava bem os funcionários. Todos os funcionários dela, eles sempre foram a mesma equipe desde quando o restaurante abriu. Então eles se conheciam, eles conviviam todos os dias e eles estavam crescendo juntos. Então isso fez com que eles se sentissem uma família. E aí o que acontece? A Sarma, o restaurante tá bombando, ela tem a ideia de fazer uma marca de comida vegana acessível para todo mundo, para vender nos supermercados, ela tem uma linha de sucos. E o que acontece? Ela decide pegar um empréstimo porque ela quer comprar a parte do sócio dela no restaurante e virar a única proprietária. E nesse meio tempo, a Sarma conhece o Anthony no Twitter. E ele é um perfil misterioso, quase não tem fotos. Mas ele conversa com ela, se dão bem, ele parece ser uma pessoa muito gentil. E ela continua, né, investindo, o restaurante crescendo. Tudo que ela planejou tá dando certo. E ela tá conhecendo esse cara até que eles resolvem morar juntos. A partir desse momento, as coisas desandam. É um documentário muito interessante porque ele tem os depoimentos da Sarma, ela participou ativamente na produção, ela foi lá dar entrevistas para o documentário. As pessoas que trabalharam com ela dão entrevista para esse documentário. E aí a gente vai acompanhar, né, a Sarma contando toda a história dela. Porque o que pegou? O Anthony não falava muito dele. Ele falava que ele tinha servido na guerra do Afeganistão e que ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos. E até aí, ele não fala muito da vida pessoal dele, do trabalho, mas ela conheceu ele, né? Eles tinham um relacionamento. Então, até essa parte, eu entendo que seja não seja comum, mas, por exemplo, é um trabalho que tem sigilo, então ele não pode falar nada sobre o trabalho. Mas isso começa a escalonar, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do porquê. Porque assim, gente, é inacreditável. Quanto mais a gente mergulha nessa história, nesses episódios, mais a gente vai vendo que, primeiro, ela era uma mulher muito bem-sucedida, mas extremamente fragilizada psicologicamente. E, segundo, que algumas pessoas têm uma capacidade de manipular as outras pessoas, principalmente essas pessoas mais fragilizadas, incrível. Porque ele fazia uma espécie de. Uma espécie não. Ele era uma pessoa abusiva, num sentido que ele manipulava muito ela
pra ela acreditar nas coisas que ele falava e ela achar que o que ele estava falando era verdade. Então ele começou a separar ela dos amigos, ele começou a separar ela da família, ele começou a isolar ela e fazer com que ela acreditasse que ele era tudo que ela tinha. Mas isso escala de uma maneira que, assim, envolve espionagem, envolve alienígenas, envolve outra dimensão, envolve vida eterna. Assim, ele criou uma história que ela caiu, que quanto mais a gente vai entendendo, mais absurdo fica. Ele inventava histórias e situações para tirar dinheiro dela. E ele manipulava ela a um ponto em que eles foram viajar para a Itália, os funcionários já não estavam recebendo mais salário. Eles começaram a fazer um protesto. A mídia começou a repercutir. Aí o restaurante começou a perder cliente, porque assim, um restaurante de comida natural, vegana, mas ela não está pagando os funcionários. Então, assim, começou a manchar a imagem dela e a figura dela na mídia de que assim, ela se preocupa em não comer animais, mas ela não paga os funcionários, e os funcionários estão passando fome. Ela estava de férias, ela voltou, fez um acordo, pegou outro empréstimo, aí ele começou a pedir mais dinheiro. E sabe, foi virando uma bola de neve. E quando ele viu, quando ele percebeu que as coisas estavam saindo do controle, ele botou ela num carro e falou assim: a gente precisa se esconder porque as pessoas estão atrás de mim. E era um discurso que ele sempre usava. Ele falava pra ela assim: como eu sou do governo, como eu trabalho pro governo dos Estados Unidos, existem pessoas querendo me matar. Então, quando alguém tentava alertar ela, tirar ela dessa situação, ele falava assim: não, mas essa pessoa tá atrás de mim. Essa pessoa, ela tá aqui, ela tá falando isso pra você porque ela quer me atingir. E isso tudo a gente tá acompanhando e assim, ficando cada vez mais absurdo, até que ele vai pra Las Vegas com ela. E eles estão meio que fugindo, mas ela não consegue perceber que eles estão fugindo, porque ele controla o acesso dela, né, às informações do que está acontecendo. E aí os jornais já estavam, tipo, falando que ela era uma golpista, falando que ela pegava empréstimos e sumia, que ela não tinha dinheiro, que ela tava devendo. E um dia eles vão pra uma cidadezinha no Tennessee. Ele mantendo ela em hotel, ela já tava muito magra. E outra coisa interessante desse documentário é que eles tinham o hábito de se filmar. Então eles filmavam as viagens, eles filmavam às vezes eles em casa. Então a gente tem esse material que consegue reconstruir, né? Tudo que tá sendo falado, a gente tem imagens disso. Então é muito legal também. Mas chegou num ponto, eles estão escondidos. Alguns jornais já até chamavam eles de Bonnie and Clyde, né? Como se eles fossem fugitivos. E realmente a polícia estava atrás deles, né? Porque eles estavam sendo. Eles não, ela estava sendo acusada de fraude. E as pessoas estavam super desconfiadas. E aí, um dia ele pegou o cartão de crédito dela e pediu uma pizza. O FBI conseguiu rastrear o cartão dela e acabou virando um escândalo maior ainda, porque as primeiras notícias que saíram era que ela pregava uma alimentação saudável, mas ela foi presa por comprar uma pizza no cartão de crédito. O que é uma ironia, porque ela não comia pizza. E aí ela foi pega por esse descuido dele. É um documentário muito surreal, principalmente as histórias que ele contava pra ela e que ela está contando, só que o documentário também é uma grande reflexão sobre como às vezes a gente tá tão fragilizado que a primeira pessoa que estende a mão pra gente, ela vai conseguir fazer e tirar da gente tudo que ela quer. Porque ela aproveita desse momento de fragilidade pra conseguir o que ela quer, não importa o dano que ela vai nos causar. Mas eu acho que por mais que ela tenha passado tudo isso, ela tenha sido presa, né? Hoje ela tem uma dívida muito grande, né? Ela ainda está pagando. E infelizmente, eu acho que mesmo ela contando a história dela,
nesse documentário, a imagem dela ainda vai ficar muito manchada por causa disso. E é uma pena, porque eu acho que a Sarma, ela era uma ótima profissional. Os funcionários dela que dão entrevista pra esse documentário, eles falam e falam muito bem dela, mas eu acho que ela não vai conseguir se reerguer e ter o império que ela tinha antes desse golpe. E outra coisa que eu fiquei pensando é que no final do documentário, quando ela tá terminando e ela tá falando sobre ele, fiquei com uma sensação de que quando ele terminar de pagar a pena dele, eu acredito que se ele quiser, ela ainda volta com ele. Porque ela não. Por mais que ela ela conte tudo o que aconteceu, não sinto raiva nela dele, sabe? Ela fala dele ainda com uma espécie de carinho barra empatia. Mas isso é uma coisa que eu senti vendo ela falando dele no final. Eu acho que esse documentário, ele é muito interessante, ele é surreal. Conforme a gente vai descobrindo as coisas, a gente fala, não, isso aqui tá muito estranho. Aí vem outra coisa mais estranha ainda, mais estranha ainda, mais estranha. Até um nível que fica assim, bizarro, fica inacreditável. Eu espero muito que vocês gostem dessa recomendação. Eu adorei esse documentário. Ele é muito divertido e ele tem umas reviravoltas que a gente fica querendo terminar ele rápido. E dá pra terminar rápido porque são só 4 episódios. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem com seus amigos. Eu trago aqui sempre recomendações. Sigam nas minhas redes sociais. É isso, um beijo, até mais e tchau!